Shalom, shalom, graça e paz, povo lindo, abençoado pelo Senhor, passando aqui nesta tarde, nesse momento de meditação da Palavra de Deus, deixando a meditação aos nossos corações. Você que vai ter acesso a este vídeo, que você possa compartilhar, que você possa comentar o Evangelho de Cristo. Marcos 16:15 diz: Disse-lhe, ide, pregai meu Evangelho a toda criatura. Querido, o Evangelho do Senhor, a extensão quadrimensional do Evangelho de Cristo, querido, a ordem de Cristo, ela é imperativa. O Senhor deu ordem aos seus discípulos. Neste versículo aponta para a universidade da pregação do Evangelho do Senhor. Esse Evangelho, ele aponta a toda criatura. A extensão quadrimensional deste Evangelho de Cristo abrange todas as nações, todas tribos, povos, línguas e o mundo inteiro. Todos os seres humanos, irmãos, existentes na face da terra, no mundo global, no globo, precisa ouvir o Evangelho do Senhor e o amor de Deus. Em vez de muitas vezes sermos críticos com as pessoas, por elas errarem, por elas dizerem alguma palavra errada, sem conhecimento bíblico da palavra de Deus, por que a gente não vai orar por essas pessoas? Por que a gente não vai falar a verdade do Evangelho para essas pessoas? O Evangelho é para todos, diz a Bíblia. O Evangelho não é um privilégio para algumas pessoas seletas, para alguns grupos religiosos. O Senhor trouxe o Evangelho para todas as criaturas. E Paulo diz ao seu discípulo Timóteo, dizendo em Romanos 1:14, ele diz: eu sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como a ignorante. Paulo falava disso. Em 1 Timóteo 2:4, Paulo também afirma, dizendo que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então nós precisamos anunciar, como conhecedor das Sagradas Escrituras, anunciar a palavra de Deus. 2 Pedro 3:9 diz, Pedro, dizendo que o Senhor não quer que nenhum pereça, senão que todos venham a arrepender-se. Então nós precisamos, para o povo se arrepender, não é? Nós precisamos pregar o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Queridos, há uma ilustração do ateu e da igreja incendiada. Essa ilustração nos fala que o ateu e a igreja incendiada é uma ilustração. Essa ilustração, havia um ateu que morava há muito tempo ao lado de uma igreja. Passava para lá, para cá, assim vivendo a sua vida. O pastor, os membros daquela igreja nunca se preocuparam em evangelizá-lo. Eles também nunca se preocuparam em ouvir o evangelho ateu. Mas certo dia se iniciou o incêndio daquela igreja. E o fogo já se destruindo tudo, o ateu, vendo a situação, em ajudar a apagar o fogo daquela igreja. Pouco a pouco foram chegando os crentes para ajudarem a controlar o fogo. Quando o pastor viu o ateu, ficou surpreso com seu amor, sendo voluntário para tentar apagar aquele fogo. Então foi agradecê-lo, conversar com ele. E o pastor, muito obrigado por sua colaboração. Pastor falando com o ateu. O ateu foi nada, sempre é bom ajudar. O pastor, nossa, é a primeira vez que te vejo aqui na igreja. E o ateu responde, mas também, pastor, é a primeira vez que esta igreja pegou fogo. Por isso, não extingai o espírito, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5:19. Quantas igrejas têm perdido a sua autenticidade, o fervor do Espírito, a igreja morna, sem vida, sem graça, sem unção, que não faz mais a diferença no bairro e na cidade, a igreja sem fé, sem obra, igreja que não tem testemunho. O fogo deve arder continuamente no altar. Quando se refiro ao fogo, queridos, não estou me referindo a meninice, a pulo, a grito, mas sim corações ardentes que clamam, que oram, que proclamam o Evangelho de Jesus Cristo. Fica com essa palavra, né?